A terceira diferença entre salvação e reino é quanto ao sofrimento. Quanto ao sofrimento, ou seja, eu não preciso sofrer Para ser salvo. para ser salvo. Amém. Mas, segundo alguns textos bíblicos, eu preciso sofrer para reinar com Cristo. Então, ou seja, salvação não envolve... Por que a salvação não envolve o meu sofrimento? Porque Cristo já sofreu. Amém. E foi Cristo quem conquistou a salvação por mim. Agora, o reino sou eu que estou conquistando. Sim. Então, a salvação envolve sofrimento. Temos alguns textos aí, Bela? Amém. Mateus 19, já estamos aqui. Já estamos em Mateus 19? Uau! Mateus fácil. 19, verso 24. Verso de número 24. Isso, que vai nos falar das renúncias e das privações, né? Em prol do reino. Em prol do reino. Vamos ler a partir do verso de número 22. Amém. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Quando você lê esse texto e não sabe a diferença entre reino e salvação, o que você julga? Que o rico não vai ser salvo. Que o rico não pode ser salvo. Está condenado ao inferno. Está condenado ao inferno. Tá vendo? Deus não salva rico. Mas leia com atenção o texto, né? Em verdade vos digo que é difícil um rico... É um no reino do céu. Um rico no reino... Entrar no reino dos céus. Ou seja, não é difícil um rico ser salvo. Sim. Perfeito. O difícil é entrar no reino dos céus. Por que não é difícil o rico ser salvo? Que não tem nada a ver com Depende. ele. Porque da mesma forma que o pobre é salvo, o rico também é, pela obra de Cristo. Agora, entrar no reino depende da obra que você faz. E aí o rico tem dificuldade em fazer essas obras. Olha só, verso... É interessante que ele fala que é difícil e não impossível. Não impossível, exatamente. E no verso 26 ele ainda vai dizer que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Ou seja, Deus pode fazer um rico entrar no reino dos céus, né? Deus pode mudar o coração desse rico. Verso 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não vamos entrar no mérito da agulha, né? Pastor, o Sim. que é essa agulha? Não, vamos entrar no mérito que Jesus está dizendo que é difícil para o rico entrar no reino dos céus. Não é difícil para o rico ser salvo. Porque salvação é uma obra que é uma obra de Cristo. Perfeito. Então, se você ler esse texto pensando em salvação, você vai se atrapalhar tudo. Sim. E você vai condenar os ricos ao inferno. Perfeito. Mas o texto está falando que é difícil entrar. Ou seja, tem muita gente que, se quiser reinar, vai precisar vender o que tem. Vai precisar se privar dos prazeres Vai, desse mundo. vai precisar se privar. Porque quem vive correndo atrás do dinheiro, que é o caso do rico, não tem tempo para fazer a obra de Deus. Meu Deus. Por isso que é difícil o rico entrar no reino dos céus. Entra a questão da avareza também. A avareza, entra ganância. a questão da autossuficiência, de você não depender de depender. Deus. Perfeito. Entra a questão de você não estar onde Deus quer que você esteja. Né? Então, você tem dinheiro, você tem como usufruir de muita coisa. Você não vai querer fazer a obra de Deus. E até porque a própria palavra trata o dinheiro como um senhor, né? Que é mamon, as riquezas, né? Então, se você serve ao dinheiro, você não tem como servir a Deus ao mesmo tempo. Não tem como servir dois senhores. Então você tem... O dinheiro se torna o seu senhor. E é aí que está o problema, né? O problema não é o ter dinheiro. O problema é você ser dominado pelo dinheiro. Pelo dinheiro, ele Ou ser seu senhor. seja, o dinheiro determina aquilo que eu faço da minha vida. O que eu deixo de fazer. Exatamente. Isso é um problema muito grande, né? Então o problema não está em ser rico ou ter o dinheiro, mas você ser governado por esse dinheiro que se torna o seu senhor, né? E aí você já não é mais governado por Cristo, né? É importante entender isso porque se você me perguntar assim, pastor, então todo rico não vai reinar? Não, tem rico que vai reinar. Sim. Mas pouquíssimos, eu diria. Porque a maioria dos ricos que eu conheço são governados pelo dinheiro. Né? E aí, se você é governado pelo dinheiro, você está fazendo a vontade de Mamon e não do Senhor. Então, se você não faz a vontade do Senhor,
não tem reino, porque o reino é para aqueles que fazem a vontade do Senhor. Exato. Então, pastor, é ruim ter dinheiro? Depende. Depende se o dinheiro vai ou não governar. Todo mundo diz que não. Não vai governar, não vai governar. Até comprar a casa na praia. Até comprar o barco. Sim. Até comprar o carro. Até comprar a casa. Até ter condição de viajar. Ou até, às vezes, né, nem tanto. Até ter condição de jantar num restaurante caro. Porque daí deixa as reuniões da igreja para poder jantar, sair, passear, né, andar de... Então, ou seja, dificilmente um rico vai reinar. E se você está me ouvindo e você é rico, tome cuidado. Só vai reinar com Cristo aqueles que fazem a vontade de Deus. Se o teu dinheiro não deixa você fazer a vontade de Deus, você não vai reinar com Cristo. E todos aqueles que não vão reinar com Cristo serão disciplinados. Perfeito. Então precisamos ter cuidado com isso aí. Isso em todas as outras coisas também que se colocam acima de Deus nas nossas vidas, né? Que se torna alguma forma de idolatria. Idolatria. Né? E nós nos prendemos, só que a palavra diz que nós temos que colocar em primeiro lugar o reino dos céus. Então, se não for o reino em tudo, o primeiro, já tem algo errado, né? Já não está sendo feito aquilo que deveria estar sendo feito. Então, a gente tem que ser, porque talvez a gente falando pontualmente só dos ricos, a pessoa pense assim, eu não sou rico, para mim tá tudo bem. Não, mas e quais outras coisas podem estar né, tomando uma posição de Deus na sua vida, né? Ou tendo mais relevância para você do que aquilo que é a vontade do Senhor. Então a gente tem que cuidar com isso também, porque só reina aquele que fizer a vontade do Senhor. Eu li um livro uma vez, não muito tempo atrás, do Timothy Keller, que inclusive faleceu há pouco tempo. E o nome do livro era Ídolos do Coração. E ele dizia que os maiores ídolos não são os de pedra e de pau postos em parede. Sim. Os maiores ídolos são aqueles que nós erguemos em nosso coração. Né? É até difícil pregar o evangelho para a geração que nós vivemos hoje. Então, há muita distorção. Por exemplo, a Bíblia diz, Jesus diz claramente que em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Só que não foi pregado para a igreja assim. Então, inverteram a ordem. Por exemplo, a igreja aprendeu que a família vem em primeiro lugar. Mas a igreja aprendeu assim. Jesus não disse isso, muito pelo contrário. Jesus disse que quem não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Ou seja, o reino de Deus está acima da família. O reino de Deus está acima da empresa. Pastor, eu não vou fazer a obra de Deus porque eu não tenho tempo por causa da minha empresa. Não, você está colocando a tua empresa em primeiro lugar. Sim, perfeito. A ordem está invertida. E alguém precisa dizer que a ordem está invertida. Como o evangelho que é pregado hoje é um evangelho humanista, que coloca o homem no centro de todas as coisas, e o homem é o principal personagem, então não cabe esse tipo de pregação nas igrejas. Sim. Tem que agradar as pessoas. Então, irmão, não tem problema. Se você não tem tempo por causa da sua empresa, está produzindo muito, não tem problema. Fica tranquilo, Deus entende. Eu vim para dizer para você, Deus não entende nada. O reino de Deus precisa vir em primeiro lugar. Sim. Acima de todas as coisas. Nós precisamos compreender isso. Se nós não compreendermos isso, a gente vai inverter as coisas e o resultado é caótico. Como nós já estamos vendo, né? Um evangelho pervertido, caótico. Sim, exatamente. Não sei se há muitos pregadores que terão coragem de dizer aos ricos que eles precisam abrir mão da riqueza para fazer a vontade de Deus. Se a riqueza os domina. Sim. Exato. Mas Jesus não tinha problema em dizer, Paulo não tinha problema em dizer, Pedro não tinha problema em dizer, Tiago então nem se fala. Tiago, eu penso que Tiago tinha até um certo preconceito contra os ricos. É verdade. Mas nós, principalmente quando nós temos membros ricos que de alguma forma nós imaginamos que sustentam. Uhum. Aí que está o ponto. Quem sustenta a obra de Deus é Deus. Exato. Quem sustenta a obra de homens são homens. É verdade. Meu Deus.
E a gente colocar, né, as coisas naturais acima das celestiais é terrível. É terrível. Então, você não confiar que é Deus quem dá a provisão para sustentar a obra dele aqui na terra. E deixar de pregar a verdade do evangelho porque você não crê que Deus pode fazê-lo, você se torna refém de homens, né? Com certeza. E você está pervertendo o evangelho. Ou seja, eu preciso crer realmente que aquilo que eu estou fazendo é a obra de Deus, e por ser a obra de Deus, Deus o sustentará. O amparo é ele que dá. O amparo que ele. Senão eu vou correr atrás de empresário, de político. Vou começar a fazer reunião para empresário. Homens de sucesso, homens não sei do que lá. Só tem uma finalidade. Qual é a finalidade? É trazer homens de dinheiro para financiar uma obra. Se o empresário realmente não se converteu ao Senhor, nós não deveríamos nem aceitar o dinheiro dele. É verdade. E por que não? Porque pensa bem. Eu li isso há um tempo atrás e olha, e confesso que chegou a me dar um nó na garganta. O empresário que não se converteu ao Senhor, mas que foi assediado por pastores para dar dinheiro. E como normalmente quem tem muito dinheiro vive meio com um peso na consciência de ter que fazer o bem, caridade, coisa do tipo, o cara foi e deu dinheiro para a igreja, deu dinheiro para comprar não sei o quê, para comprar o terreno, para fazer não sei o que lá. Ok. Esse cara não se converteu ao Senhor. Ele chega no trono branco, Deus vai julgá-lo. Eu vim aqui julgar porque você não creu em Cristo, você está condenado. Tá, mas e a ajuda que eu dei para o Senhor? Sim. O empresário falando para Deus. Que ajuda? Não, foi eu que financiei a tua igreja. Aquele terreno foi eu que dei. Ou seja, quando nós aceitamos esse tipo de situação, esse tipo de barganha com gente que tem dinheiro, nós estamos colocando Deus numa posição que nós não deveríamos colocar. Até porque nós somos embaixadores do reino na terra, representando o reino de Deus. Eu penso que alguém vai responder por isso. Alguém vai responder por isso. Porque pensa Deus sendo questionado. Eu paguei. A sua igreja só existe nesse lugar porque eu dei o dinheiro. É verdade. Que sério isso, né? Eu penso que quem recebeu vai responder. Vai ter que responder. Mas como é que você deu esse dinheiro para mim? Aí eu dei através do servo que você mandou lá. Ele foi lá, pediu e falou que o senhor precisava. Chama lá o servo. Que conversa que é essa daqui? Que ele está falando que eu devo para ele. Sabe o que é, senhor? Ele estava numa fase ruim, estava difícil. E aí a gente não acreditava que ia vir provisão do Senhor. Aí a gente teve que fazer uns acordos. Aí fica ruim, né? Ficou pesado, né? Fica ruim. Eu acho que nós vamos... acho que vamos editar essa parte, Estevão. Tô brincando, não vamos não, vai ficar assim mesmo. Mas é muito sério. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Às vezes eu penso que parece que as pessoas esquecem que a gente, apesar de nós estarmos num mundo natural, né, que é essa realidade que nós vivemos, o que nos rege é um mundo espiritual. É verdade. Então, as verdades que guiam nossas vidas são verdades eternas, são princípios eternos. E a gente não pode esquecer disso. Não. A gente não pode se desconectar disso. Eu vou fingir que essa parte aqui como se eu não soubesse ou que Deus não está vendo. Não, o fim disso aqui é nós estarmos com Ele. Nós vamos passar por um tribunal, né? Vai haver esse julgamento. Então, nós não podemos viver a nossa vida aqui de qualquer forma e fingir que a gente não sabe. Ainda mais se nós temos luz acerca dessas coisas. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Mais é cobrado. Então, talvez fosse melhor que não soubesse, né? Se a pessoa tem intenção de fazer algo de errado, mas a gente tem que ter muito cuidado. Realmente, porque senão a nossa vida aqui acaba se perdendo, mas a gente vai acabar prestando conta por tudo isso, né, pastor? É verdade. A pergunta é, Deus, falando sobre esse assunto, né? Deus receberia a ajuda de um ímpio, de um morto? Porque aqueles que estão sem Cristo não têm vida, eles estão mortos, né? Como Jesus disse, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Deus aceitaria a ajuda de um morto? Não faz sentido. Então eu acho que nós servos, que acabamos liderando as igrejas locais, precisamos começar a pensar nessas coisas.
Porque há um tribunal, a gente vai responder diante desse tribunal. Precisa haver temor, como diz o apóstolo Paulo, sabendo aquilo que se deve ao Senhor, tenhamos temor, né? Em cada ação, em cada atitude que nós tenhamos temor, né? Os pastores que me ouvem, você vai responder diante de Cristo por cada atitude, por cada centavo que você pegou. Sim. Paulo diz que ele subjuga o corpo dele à escravidão, né, para que ele não seja Reprovado. Tendo pregado a muitos, não seja eu reprovado. A preocupação de Paulo, né, de ser reprovado pelo Senhor, então. Lembrando que essa reprovação é reino, Isso. não é a salvação, Não né? é a salvação. Temos mais um texto aí, Bela, falando das possíveis privações e sofrimentos que nós vamos... Bem, temos o verso de número 12 também. Mateus 19. Isso, Mateus 19, 12, que vai dizer: porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, recebam. Eu amo essa palavra. Embora ela seja talvez o texto que dê mais problema para você, né? Mas eu amo essa palavra porque Jesus já deixa claro. Ó, no verso 11, se a gente lê o verso 11, Bela. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedida. Ele já explica antes. O que eu vou falar aqui agora não é para todo mundo. Todo mundo vai entender. Nem todo mundo vai não é que não receber. vai entender, não vai aceitar. Sim. Perfeito, ele coloca receber. Nem todo mundo vai receber. Por quê? Porque tem gente... Do que Jesus está falando? Divórcio e segundo casamento. E Jesus diz assim, ó, quem casar-se de novo com uma divorciada comete adultério. Qual é o problema? Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não salvação, reino. Aí ele vem desenrolando a ideia. Aí os discípulos dizem assim, bom, verso 10, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Se eu não posso separar da minha mulher e casar de novo, então não convém casar. Aí Jesus diz assim, ó, nem para todo mundo essa palavra, mas eu vou explicar para vocês. Há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Quem que são os eunucos? Pessoas que não têm desejo sexual. Sim. Que vão viver a vida inteira solteiros e não vão ter problema, não tem desejo sexual nenhum, não tem problema com isso. Então, há pessoas que nascem assim de Jesus. Nasceram assim. Eu conheço pessoas que nasceram assim. Nunca casaram, nunca vão casar e não querem casar. Sim. Não tem problema com isso. Então, há eunucos que assim nasceram. Há eunucos que foram castrados pelos homens. Normalmente, os eunucos dos reis eram castrados. Por quê? Porque esses caras eram responsáveis pelas mulheres dos reis. Então, o rei tinha um Salomão da vida. O cara tem 300 mulheres e 700 concubinas. Tem alguém que cuida dessas mulheres. Mora com essas mulheres em uma casa. É chamado Casa das Mulheres. Então, esse cara era castrado para que, morando com as mulheres, ele não mexesse com mulher nenhuma. Né? Então, há quem diga que Daniel era castrado. Né? Há quem diga que o eunuco que se encontra com Felipe, Eutíope, é castrado. Então, ou seja, eles eram castrados para não mexer com as mulheres do rei. E há eunucos que a si mesmo, que castraram-se. A si mesmo. Aí ele dá o motivo. Por quê? Por causa do reino Por causa do reino dos Céus. Ou seja, casei. Não deu certo. Divorciei. Minha mulher foi embora. Se eu casar-me de novo, eu cometo adultério. O adúltero não herdará o reino dos céus. Então, o que a pessoa decide por causa do reino? Se castrar. Ela abre mão da vida conjugal, ela abre mão, ela se castra a si mesmo para não perder o reino. Perfeito. Não vai casar nunca mais. Se preserva. Na verdade, é um grande sacrifício, né? Sim. Talvez eu acho que o maior sacrifício que uma pessoa poderia fazer pelo reino. Mas Jesus diz que há pessoas que fazem. Amém. Para não perder o reino. Entenda, não é perder salvação. É perder o reino, por causa do reino dos céus. Aí ele vai dizer, quem pode receber isso? Receba. Tem muita gente que está ouvindo agora e já está bravo. Ah, pastor, principalmente se você está no segundo casamento. Não, tipo assim, ó, não há o que fazer, meu filho. Não tem o que fazer. Segundo casamento, segundo a Bíblia,
é adultério. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Ponto. Tá, vou pro inferno? Não, não vai pro inferno. Porque salvação não se perde em hipótese. Os adúlteros são salvos. Os adúlteros não reinam, não herdam o reino dos céus. Amém. O problema está quando você confunde salvação com reino. É um grande problema. Ou seja, sofrimento, privações por causa do reino. Eu não preciso de sofrimento e privação para ser salvo. Essa é a terceira diferença? Isso. Terceira diferença quanto a sofrimentos e privações. Exato. Para o reino eu preciso, para a salvação não preciso. Por quê? Porque o reino não é uma obra minha, a salvação não é uma obra minha. Amém. O reino é a minha obra. Né? Nós Perfeito. temos mais textos sobre isso ou não? A princípio não, pastor, na verdade. Mas eu tenho um texto que eu queria ler. Atos dos Apóstolos. Enquanto eu vou falando, vem me surgindo os Amém. Glória a Deus. textos na mente. Na verdade, são vários outros textos, mas o de Atos eu acho que resume bem. Capítulo 13, se eu não estiver enganado. Quando Paulo é apedrejado. Atos 13? Ou é 14? Paulo e Barnabé em Icônio. Atos e 14. 14. É. Verso. Verso de número 19. Só para entender isso aqui. Ó. Olha o Paulo. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Apedrejaram o Paulo, acharam que tinham matado, que nem eles fizeram com Estevão, arrastaram para fora e disseram, ó, matamos. Pronto. Aí, olha o Paulo, verso 20. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Mataram o cara de pedrada, quase mataram ele de pedrada. Ele deu por morto. Ele levanta, entra na cidade, no outro dia, obra. Sim. Verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, Verso 22. confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, não é salvação, é reino. Então, para reinar, eu vou ter que enfrentar e passar por muita tribulação. Olha o Paulo, apedrejaram o cara, deram por morto, ele levanta, bate a poeira e Segue. obra de Deus, continuo. Para ser salvo, eu não preciso disso. Para ser salvo, eu não preciso passar por tribulações. Mas para reinar, eu preciso passar por tribulações. E todos os crentes terão que passar por tribulações para poder entrar no reino de Deus. E fica muito claro também porque Paulo escreveu aos Efésios, né? E aí aqui narrando, né? Paulo mesmo falando sobre isso. Então Paulo fala aos Efésios que salvação é por graça. Não é por obras. Não é por obras, mas aqui ele tá falando que para entrar no reino é necessário passar por muitas tribulações. Muitas tribulações. Ou seja, assuntos distintos. Amém. Ou seja, terceira diferença, acho que resumimos aqui, né? Não preciso sacrificar nada, abrir mão de nada para ser salvo. Salvação pela fé, quando eu creio e confesso. O reino, eu preciso passar por privações, sofrimentos e tribulações muitas vezes para reinar. Amém.